Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana Mundo Secreto, para mais uma edição especial de atualização de Exopolítica. Nós vamos trazer a baila para vocês, a atualização completa do Benjamin Fonfort, versão do canal Denis Viana Mundo Secreto, que está bastante extensa, são mais de 70 slides, e também a atualização do nosso queridíssimo JP. JP que esteve há pouco numa missão no interior da Terra. Ele entrou em contato não com uma raça de extraterrestres, mas com um povo que outrora já ocupou a superfície e encontrou refúgio no interior do planeta. Muito provavelmente se tratam dos sobreviventes, os remanescentes da Atlântida. Tá ok, meus amigos? É realmente uma história fascinante. E eles receberam também um presente desses seres. Então, as missões do JP são espetaculares. Com relação à exopolítica, eu tenho muitas informações a respeito do inspetor, da informação, que foi a priori um tanto decepcionante, porque eles esperavam muitas informações, mas parece que eles receberam foi uma tremenda de uma enrolação. Muito bem. Aqui, meus amigos, desde 2022, tudo foi decidido em Washington. Ex-chanceler alemão fala sobre paz entre Rússia e Uzantia. Aqui um depoimento do ex-chanceler premier alemão. Em uma entrevista ao jornal Berliner Zeitung, o ex-chanceler alemão, falando em alemão, um abraço para os nossos amigos que estão na Alemanha também, a Cristina Kuz, que é a nossa moderadora, que reside na Alemanha. O ex-chanceler alemão, Gerhard Schröder, tá? Se eu errar a pronúncia do alemão, me desculpem, porque é difícil mesmo, afirmou que teria sido possível resolver o conflito entre Rússia e Uzantia ainda em 2022, se assim eles o quisessem, claro que eles não querem, se uma série de condições tivesse sido cumprida. Segundo ele, teria sido possível encerrar o conflito se não tivessem sido atingidos os interesses geopolíticos. Os Estados Unidos são os únicos que poderiam resolver a questão, acrescentou ele. E na verdade, eles não tinham que fazer questão nenhuma de encerrar esse conflito, pelo contrário, eles queriam mais que o circo pegasse fogo. Schröder afirmou que Kiev não se sentou à mesa das negociações em março de 2022 em Istambul, porque não lhe permitiram. Então, criaram toda uma situação para que, de fato, esse confronto perdurasse até os dias de hoje. Eles não queriam cancelamento, eles não queriam que parasse esse confronto deliberadamente, segundo o ex-chanceler da Alemanha. Minha impressão, abre aspas aqui, meus amigos, minha impressão é que nada poderia acontecer porque tudo foi decidido em Washington, disse ele, de forma arbitrária. Então Washington decidiu que não haveria paz, decidiu que isso ia até o fim, e o objetivo final, a gente sabe muito bem, era fatiar a Rússia em 1000 pedacinhos, literalmente fatiar o país da Rússia em vários países pequenos e destituir o Putin, porque o Putin está se opondo aos globalistas. E, infelizmente, os Estados Unidos está sendo instrumentalizado pela elite globalista. Então, eles queriam destruir o seu opositor principal, que era o Putin, e o Putin se fortaleceu a ordem multipolar, assim também como o lastro-ouro, lastro-commodities, negociando com as suas moedas locais, agora praticamente encerrando a questão do petrodólar com um acordo com a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O Putin apenas se fortaleceu. E é uma forma de destituir, minar as forças do inimigo. É uma tática, uma estratégia. Então, eles vão esgotando seus recursos, vão esgotando literalmente a sua munição. Aliás, meus amigos, a Rússia conseguiu uma proeza de praticamente esgotar, reduzir todos os estoques de brinquedinhos, de armamentos, dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos hoje, se tivesse um conflito mundial, estaria numa dificuldade tremenda por causa disso, tá, meus amigos? Porque praticamente esgotou todos os seus estoques. Muito bem. Vamos para o próximo. E, aliás, eles estão com dificuldades até mesmo de municiar o Estado de Israel em decorrência disso. Próximo, aqui. A nova ordem, a nova ordem que o BD trabalha, exatamente, ele é um funcionário da nova ordem. Será construída pela América, diz BD. Então aqui ele fala com todas as letras, na maior cara de pau, sem qualquer tipo de pudor, ele fala abertamente que ele está amando da nova ordem dos financistas. Só não enxerga quem não quer. Ao fazer um discurso, um evento de campanha presidencial, o presidente BD reconheceu que a humanidade precisa do quê? Tem uma New World Order, embora supondo que são os americanos que vão a construir, são os americanos que estão alavancando, porque nós estamos instrumentalizados. Exatamente, nós estamos a serviço dos banqueiros e dos metacapitalistas. Exatamente, para escravizar todas as pessoas, inclusive o nosso próprio povo. Não só a humanidade, mas o próprio povo dos Estados Unidos. Aliás, nós já estamos fazendo isso, porque estamos fornecendo bilhões e bilhões de dólares
para os Antia, para o Zé, em detrimento do povo americano que está sofrendo, padecendo, principalmente com a crise migratória nas fronteiras. Isso não tem problema nenhum. O negócio é financiar o Zé e financiar batalhas intermináveis para arrecadar din-din para o complexo militar norte-americano, né? E dar sustentação, abrir alas, né? Ser um verdadeiro quebra-gelo para, quem sabe, os financistas conseguirem destruir ou destrói o mundo, querem arrastar o mundo para o terceiro confronto mundial, ou para o grande reset dos financistas. O grande reset está um pouco distante, mas ainda eles têm esperança de arrastar o mundo para o terceiro confronto mundial. Aliás, o próprio Loirão, ele falou com todas as letras, isso foi endossado pelo Elon Musk, que a intenção do BD é, de fato, arrastar o mundo para uma verdadeira balbúrdia, uma confusão, jogar um contra os outros e semear o ódio. Este que é o objetivo do BD. Muito bem. Aqui. Penso que temos oportunidades. Se formos bastante ousados e confiantes, conseguiremos unir o mundo como nunca antes. Unir o mundo não, vamos escravizar. Vou colocar legendas aqui. Escravizar o mundo como nunca antes. Frisou o líder, não dos Estados Unidos, o líder dos financistas. Muito bem, a marionete dos banqueiros. O Kremlin, Putin deu a resposta, respondeu a este fato, né? Muito bem. Respondeu à altura. Putin respondeu à altura a esta frase, né, esse discurso lamentável do BD. Muito bem. Kremlin responde à promessa de New World Order de BD. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas na segunda-feira, nessa última segunda-feira, que a Rússia concorda com o comentário do presidente BD, mas tem um porém, calma aí, feito na semana passada, de que a atual ordem global perdeu força. No entanto, acrescentou que o resultado não pode corresponder às expectativas do BD. Não, mas não é aos moldes, né, não vai ser aos moldes, né, não vai ser aos moldes dos financistas, e muito menos do BD. Vai ser totalmente diferente. O mundo realmente precisa mudar, o mundo necessita como nunca antes de uma mudança brutal, mas não vai ser da forma como o BD e seus amigos banqueiros querem. Vai ser totalmente diferente. Abre aspas. O mundo precisa, de fato, de uma New World, uma nova ordem, baseada em princípios absolutamente novos, totalmente diferentes, afirmou o responsável russo. O mundo precisa de uma nova ordem, mas não sob a égide dos Estados Unidos. Porta-voz do Kremlin em resposta a BD. Dmitry Peskov enfatizou que a ordem mundial deve ser baseada no direito internacional, no respeito mútuo, na igualdade, no benefício mútuo. É uma elite que vai ser beneficiada e vai ditar as regras para o mundo inteiro, nessa distopia da Agenda de 2030. Bem como não a interferência nos assuntos internos, uns dos outros. Ou seja, países se intrometendo, interferindo diretamente na soberania nacional das nações. Manipulação, através do quê? De chantagem financeira. Muito bem, foi exatamente isso que eles tentaram através das sanções, por isso que muitos países despertaram. Estou fazendo isso com a Rússia, nós poderemos ser o quê? Os próximos da lista. Então vamos nos resguardar. Fantástico. Então foi um tiro que saiu pela culatra. Premier luxemburguês, ok? Premier luxemburguês. Orbán mostra o dedo do meio. O dedo do meio. É isso mesmo. Aos Antia, ao decidir bloquear ajuda militar. Foi esse o termo que ele utilizou. Não sei se foi literalmente, mas seria interessante ver o Premier Orbán, né, presidente da Hungria, mostrar o dedo do meio. Seria algo bastante inusitado, no mínimo. Aqui, abre aspas. Agora todos sabem tudo, mas não ousam dizer que essa estratégia fracassou. E é bastante óbvio que os usantianos não vencerão. Todo mundo já sabe disso. A contraofensiva da Usantia, tão prometida, tão esperada, se tornou um verdadeiro fiasco, né? No front, afirmou o primeiro-ministro húngaro. Todos os especialistas militares já estão dizendo e escrevendo isso. Apenas os políticos não ousam dizer que escolheram uma estratégia ruim. Eles não querem admitir que o caso da Usantia já é um caso encerrado. A Usantia já perdeu. Destacou Viktor Orbán. E não há dúvida de que o presidente russo permanecerá no cargo. Ele vai permanecer no cargo liderando a Aliança da Terra, principalmente ao que tange a geopolítica mundial. Embora a estratégia original do Ocidente fosse remover, do Ocidente não, vamos colocar legenda aqui, dos financistas, fosse remover Putin do poder. De acordo com o comunicado de Orbán. Nossa situação deve-se dizer, abre aspas, o plano falhou, vamos criar um plano B. Qual seria esse plano B? Esse plano B está sendo realizado exatamente agora na Terra Santa. Discutir quando custa, como dividiremos as obrigações, e não o contrário, resumiu ele. Por sua vez, o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, afirmou que seu colega húngaro, Orbán, abre aspas, mostrou o dedo do meio para o Zé, literalmente foi isso, né? Para o Zé da Usantia, Forças Armadas Antianas, com a sua decisão de bloquear a ajuda financeira à Usantia. Daqui não vai sair nenhum tostão, e segundo
né? O primeiro-ministro, o premier de Luxemburgo, Orbán, mostrou o dedo do meio para o Zé. Essa foi a resposta, né? Uma resposta bastante contundente, né? Eu acho que não tem dúvida. Muito bem, vamos para o próximo. Aqui. Assembleia Geral da ONU no Lu aprova a resolução de cessar fogo entre Palestina e Israel. Então, meus amigos, a ONU no Lu estava um tanto relutante com relação a essa questão, por causa dos Estados Unidos, que tem muita força ali. A gente sabe, meus amigos, que a ONU no Lu é praticamente tomada, né, pelos globalistas, mas, apesar disso, a ONU no Lu foi pressionada pela Rússia, por outros países também, pela comunidade árabe, para que se de fato tenha bom senso, né, e vamos prezar pela paz. Então eles não tiveram muita alternativa que não sancionar isso daqui, né, que realmente eles têm que sancionar a paz. É uma resolução de paz, uma resolução de cessar fogo. A Assembleia Geral das Organizações da ONU em votação na proposta esquematizada pela Jordânia, adotou por esmagadora maioria a resolução de paz, com 120 votos a favor, 14 contra. Né? Uma vitória acachapante, incluindo os Estados Unidos, Israel e 45 abstenções. Então, o próprio Estados Unidos e Israel tiveram que votar a favor. Aliás, não tem como, né, meus amigos? Porque assim, agora, mediante aos fatos, a gente sabe que os chapéus brancos estão trabalhando nos bastidores. As pessoas ainda quererem fomentar, quererem justificar uma barbárie que está acontecendo, é praticamente impossível. Então eles tiveram que voltar atrás, pelas forças das circunstâncias. A votação acontece justamente após o anúncio de Israel confirmar a expansão da operação terrestre no território de Gaza, além do que dos bombardeiros na região e a corte quase total quase total da eletricidade, internet e telefonia. A resolução da Jordânia, em seu texto, apelou para uma trégua humanitária imediata, duradoura e sustentada, exigindo que todas as partes cumpram o direito humanitário internacional e o fornecimento, abre aspas, contínuo, suficiente, sem entraves, de fornecimentos a serviços essenciais na faixa de Gaza. Agora, esta é uma resolução, no papel está muito bonitinho. Obviamente que os senhores do mundo não vão querer cumprir isso. Eles vão tentar colocar ainda mais fogo na fogueira. Na verdade, eles querem envolver muito mais países e arrastar isso para um confronto, uma escalada muito maior a nível mundial, mas podem ficar tranquilos que eles não serão bem-sucedidos. Daqui a pouco a gente vai comentar a respeito do contra-ataque da aliança. O Putin, meus amigos, Putin está realmente mitando. Né? É exatamente isso. Mais uma mitada aqui do Putin. Putin, há uns tempos atrás, ele usava códigos, ele falava Ocidente, ele não dava o devido nome aos bois, e agora ele está identificando com precisão quem de fato são os inimigos da humanidade, sem qualquer tipo de receio. Fantástico isso. Parece que o Putin está dando um recado para o mundo. Acordem para a realidade. Vocês querem saber o que de fato está acontecendo? Vocês querem entender realmente o que está acontecendo no cenário geopolítico mundial? Putin realmente esclarece isso de uma forma bem simples, que com certeza todas as pessoas do mundo irão entender. Putin revela os planos do Estado Profundo. Abre aspas. A nossa tarefa hoje, presta atenção nesse discurso épico do Putin. A nossa tarefa hoje, a nossa principal tarefa, é parar o derramamento de líquido vermelho e a violência. Caso contrário, uma nova escalada da crise está repleta de consequências graves, extremamente perigosas e destrutivas. E não apenas para a região do Oriente Médio. Não, eles querem levar isso, eles querem estender isso para o mundo inteiro. Pode estender-se muito além. Fronteiras do Oriente Médio. Isso é que enfatizei repetidamente nos meus discursos. E durante numerosas conversas telefônicas e reuniões pessoais com os chefes do Médio Oriente e de outros estados, ao mesmo tempo, vemos tentativas de algumas forças para provocar mais escalada, para atrair tantos outros países e povos quanto possível para o conflito, usando-os para os seus próprios interesses egoístas. Exatamente isso. Para lançar uma verdadeira onda de caos, os semeadores do caos e ódio mútuo, não só no Oriente Médio, mas também muito além das suas fronteiras. Essa é a tática do Estado Profundo. E o Putin está dizendo com todas as letras. Tem mais. Parece que o Putin, meus amigos, parece que o Putin, ele viu, dá até impressão, é óbvio, não sei se foi ou não, que o Putin viu a atualização da Helena Danã, porque não é possível um negócio desse. Ele fala a mesma coisa que o comandante da Federação Galáctica de Mundos falou sobre a situação na Terra Prometida. É impressionante. Para fazer isso, incluindo a tentativa de jogar com os sentimentos nacionais e religiosos de milhões de pessoas. Além disso, essas políticas têm sido implementadas há muito tempo, muito antes da crise atual. Então, isso é uma tática muito antiga. Os muçulmanos são confrontados com os judeus, chamados à guerra contra os infiéis.
Os xiitas são confrontados com os sunitas. Ortodoxos contra os católicos, jogando a igreja católica contra a igreja ortodoxa. Na Europa, fecham os olhos ao sacrilégio e ao vandalismo dos santuários muçulmanos. Na minha opinião, o objetivo de todas essas ações é óbvio: multiplicar a instabilidade do mundo, para dividir culturas, povos e religiões mundiais, para provocar um conflito de civilização. Tudo de acordo com o conhecido princípio de dividir para conquistar. Impressionante esse discurso do Putin. E, ao mesmo tempo, falamos de uma espécie de New World Order, cuja essência é realmente a mesma. Hipocrisia, padrões duplos, reivindicações de exclusividade, de domínio global. A preservação de um sistema essencialmente neocolonial. O Ocidente, entenda aqui cabal, vê como o processo de formação de uma New World Order multipolar está ganhando força para impedir, esse é o objetivo da ordem multipolar, impedir os planos desses trevosos, e o desenvolvimento de países independentes e soberanos e dividir a maioria mundial. Utiliza os mesmos meios, incluindo a islamofobia, o antissemitismo e a russofobia. E é claro que essas forças que prosseguem tal políticas ou tentam segui-la beneficiam do fato da epidemia de violência e ódio ter se espalhado não só para o Oriente Médio, mas também para outras regiões. Eles precisam que o Médio Oriente e qualquer outros conflitos religiosos e nacionais do mundo estejam direta ou indiretamente ligados a uma forma ou outra à Rússia, ou mais precisamente, que atinjam a Rússia e nossa sociedade, sempre colocando a culpa na Rússia, é verdade. Ah, meus amigos, tudo é culpa da Rússia agora. Portanto, usarão mentiras e provocações, razões externas e internas para enfraquecer e dividir a nossa sociedade, para atear fogo aos conflitos nacionais e religiosos em nossa casa. Realmente épico, aqui uma descrição perfeita do Putin, do que de fato está sucedendo no mundo na atualidade. Agora, para vocês, meus amigos, Benjamin Funford, dia 23/11/2023. Boletim do Funford que foi anunciado, né? Foi lançado na segunda-feira, e é claro que nós tivemos que atualizar algumas coisinhas. Funford explica que a verdadeira batalha não é entre israelitas e palestinos. Não, não é. Isso aqui, meus amigos, é apenas um pano de fundo. É uma isca. Mas entre os chapéus brancos e os adoradores do Elil. Esta é a verdadeira batalha. Não é uma batalha entre israelitas e palestinos. Não, não, não. É isso que estão vendendo para você? Mas isso não reflete a realidade. A verdadeira batalha é entre as forças da luz e os adoradores do Elil. As forças especiais do chapéu branco estão agora em Israel com ordens, meus amigos, de atenuar, barrar e deter qualquer pessoa que viole as regras da batalha e da cavalaria. Atacando o quê? Civis. Uma forma de mitigar as ações trevosas desses adoradores do Elil. Eles estão bem cientes de que os adoradores do Elil estão se passando pelo Hamas. Aliás, eles têm muitas faces diferentes. Eles assumem muitas faces diferentes. Os adoradores do Elil podem se passar por católicos, eles podem se passar por evangélicos, eles podem se passar por judeus, eles podem se passar por islâmicos. Eles têm várias máscaras diferentes que eles podem usar de acordo com as suas intenções, sempre com o objetivo de jogar um contra os outros. E por soldados israelenses, exatamente. Então eles usam a máscara, eles estão infiltrados dos dois lados. Dos dois lados. O objetivo dos adoradores do Enlil é encenar incidentes horríveis em ambos os lados, para induzir israelitas e árabes a exterminarem uns aos outros. Vamos dar manchete. Então, quando acontece, vamos dar manchete, publicidade. Olha só o que eles estão fazendo, vai lá e faz 3 vezes pior. Aí chega pro outro lado, olha o que eles estão fazendo. Meus amigos, parece aquele pequenino, eu me lembro que na escola tinha muito disso, né, que fazia fofoca com o outro para querer fomentar a briga. Pra atiçar a briga. Olha, ele falou isso de você, ele fez isso. Aí você vai tomar satisfação. É a mesma coisa. Parece coisa de pequenino, mas exatamente essa tática que eles utilizam. O McDonald's está fornecendo comidinha grátis, lanche grátis, tanto para israelitas quanto para árabes. Interessante, né? Para deixar eles bem fartinhos dos ambos os lados, para eles se eliminarem mutuamente. Muito legal o McDonald's. É fantástico essa empresa. Aqui. O filho de um líder fundador do Hamas denunciou que uma organização do terror não se preocupa realmente com o Islã, mas é, na verdade, uma operação psicológica globalista concebida para aterrorizar o mundo para que aceite mais batalhas eternas, intermináveis, no Oriente Médio. Estados Unidos são a nação que mais intervieram no confronto entre Israel e Palestina, afirma aqui ministro russo. Estados Unidos são a nação que mais intervieram no confronto entre Israel e Palestina, afirma ministro russo. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov, assim como Medvedev, são as pessoas mais próximas do Putin. Quanto mais os Estados Unidos intervierem no conflito, maior a possibilidade dele aumentar. Porque o objetivo é esse mesmo. Quanto mais eles se envolvem, é para realmente só querer fermento no bolo. Entenderam? É exatamente isso, para a coisa realmente explodir. Frustrar as tentativas de paz por parte de diversas nações.
Ainda em declaração oficial, Sergei Lavrov lembrou o método de envio de diversos equipamentos de batalha ao país, como foi feito em relação ao Zantia. Na ocasião, os oficiais russos também criticaram a postura norte-americana. O apoio bélico por parte dos Estados Unidos se intensificou depois da declaração de luz verde dada ao exército israelense para a invasão de Gaza por meios terrestres, operação que ainda não ocorreu, mas pode acontecer a qualquer instante. Há, porém, certos receios dos Estados Unidos com a precipitação de tais ações. Pesquisador geopolítico independente James Corbett, que uma pessoa lúcida. Nós precisamos realmente, o mundo necessita como nunca pessoas lúcidas que podem realmente enxergar a situação como ela é. Não pessoas que estão totalmente lobotomizadas, totalmente cegas pelo sistema. Abre aspas, eu estou com o povo israelense e apoio o povo palestino. Maravilhoso. Nós estamos do lado da humanidade, estamos do lado de ninguém. Opõe o meu governo israelense, opõe o FDI, Força de Defesa de Israel. Falo contra os colonos e outros que literalmente comemoraram enquanto observavam bombas caírem sobre Gaza. Eu me oponho a qualquer ato de terror do Hamas. Eu também, que faço minhas palavras aqui do James Corbett. Eu apoio a humanidade, isso sim eu apoio. E se não abordarmos essa questão desse ponto de vista, não creio que chegaremos ao estágio de uma conversa moral legítima. Sensacional aqui o depoimento desse analista. Os Estados Unidos estão de fato envolvidos no conflito palestino-israelense. A Casa Branca reconheceu que o Pentágono enviou vários conselheiros militares a Israel para aconselhar os israelitas. Infelizmente, parece que o governo de Israel é uma extensão, é um puxadinho da cabal, infelizmente. De acordo com Axios, a administração Biden enviou um general da Marinha de 3 estrelas e vários oficiais de Israel para planear e dirigir as forças militares israelenses durante a operação em Gaza. Tudo orquestrado pelos Estados Unidos, assim, diretamente, porque na verdade quem está orquestrando isso são os financistas. Aqui, muito bem. Reputação da ONU depende da sua abordagem à crise em curso, diz Mauro Vieira. Então a gente sabe que a ONU recebeu pressão, inclusive, do próprio governo brasileiro para que tomasse uma postura a favor da paz e não ficasse em cima do muro, principalmente com a pressão dos Estados Unidos, que queria deliberadamente fomentar uma batalha, um aumento da escalada dessa crise. E, por certo, foi por isso que a resolução da ONU foi a favor de uma trégua. Recebeu uma certa pressão. Agora, se eles efetivamente vão fazer alguma coisa, sinceramente, meus amigos, eu não acredito. Porque, infelizmente, essa instituição, ela é dirigida, ela é coordenada. É claro que existem pessoas boas, pessoas íntegras, mas, infelizmente, como instituição, ela está totalmente alinhada à causa globalista. O presidente russo, o Putin, classificou como tragédia humanitária a situação do conflito no Oriente Médio. E é de fato. Uma reunião com líderes da organização religiosa nessa quarta-feira. Meus amigos, eu assisti essa reunião, e nessa reunião ele fez esse discurso. O discurso que eu apresentei para vocês no início da live, que foi épico do Putin, escrevendo o que está realmente se passando no mundo, dando nome aos bois, dizendo com todas as letras o que está acontecendo, sem omitir absolutamente nada, foi feito diante de um rabino, de um padre ortodoxo, um patriarca, no caso, também tinha um líder islâmico, um judeu, vários líderes representando várias religiões do mundo. Foi realmente sensacional. Filho do Netanyahu, premier israelense, causa polêmica em Israel por evitar serviço militar. Não, ele vai para a praia. O pessoal aí que vá lá, que eles querem, que a gente sabe que eles são todos manipulados, pessoas que não têm totalmente tomadas pelo ódio, eu quero curtir a praia na Flórida. Não. Enquanto 30 mil reservistas foram mobilizados pelas Forças de Defesa de Israel, aqui é FDI, Yair Netanyahu, o filho do primeiro-ministro do país, o Benjamin Netanyahu, se encontra no estado americano da Flórida, curtindo férias, curtindo o sol, curtindo a praia, surfando, literalmente na onda, onde atua junto com instituições de caridade. Segundo o jornal britânico The Times, a ausência de Yair Netanyahu nas convocações tem causado um mal-estar entre os soldados israelenses. Nós vamos ficar pensando, puxa vida, alistamento militar é obrigatório, para todo mundo, só que tem exceção, parece que para o filho do nosso premier, eu acho que essa lei simplesmente não serve, Aí não se aplica a ele. Interessante isso, Que coisa, não? Aí ele está aproveitando a vida na praia, Miami, curtindo numa boa, realmente feliz, surfando, tranquilamente, bebendo a sua água de coco na sombra e água fresca. Enquanto estou na linha de frente, quer dizer, ele está lá curtindo e nós aqui, se matando, Eu acho que nós somos trouxas, Para você. É uma possibilidade, Acho que os soldados israelenses começam a pensar, será que nós somos idiotas? Muito provavelmente, é uma hipótese a ser considerada. Disse o soldado voluntário, posicionando contra o Hezbollah na fronteira com o Líbano, ao jornal britânico. Ele foi entrevistado e ele falou, entrevistaram um soldado israelense.
Aí está lá, né? O filhinho do Nathaniel está aproveitando a vida, na praia, curtindo, e eu estou aqui, né? Na linha de frente. Que coisa, né? Praia para mim, batalha para os trouxas. É isso, meus amigos. Esse é o recado para o povo de Israel. Praia, água fresca, água de coco para mim, e batalha interminável, arriscar a vida. E eles falam mais longe, né? Tomara que você se exploda e exploda muitas pessoas. Literalmente é isso. Né? E, se possível, extermine o máximo de pessoas possíveis e também vai junto. É isso, meus amigos. Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade. Esse é o espírito dos financistas, é assim que eles manipulam as pessoas. Isso aqui é uma forma, queira ou não, de acordar os israelenses. Aliás, meus amigos, já existem rumores, indícios fortíssimos que já está tendo pessoas não estão, soldados israelenses não estão felizes com isso. Grande parte dos soldados das forças do FDI de Israel já estão dando sinais de revolta. E o próprio Benjamin Netanyahu está dizendo isso, que muito em breve já está tendo rumores de revolta. Né? E pode eclodir ali até uma batalha civil. As pessoas, o próprio exército israelense, escuta que eu vou te falar, isso é uma possibilidade, vai se voltar contra tudo isso que está acontecendo. Eles estão cansados, muitos soldados já estão sendo cansados de serem usados como massa de manobra. Aliás, eles têm que fazer isso mesmo, eles têm que mostrar ódio, desprezo aos outros, jogar um contra os outros. Nós somos joguetes desses caras. Discurso de BD personifica a política da América em último. América em último. Em último lugar, o povo americano. Diz ex-diplomata dos Estados Unidos. Então, o BD tem desprezo ao seu próprio povo. Aqui. O discurso que busca ampliar o apoio para aumentar os já enormes níveis de ajuda dos Estados Unidos aos anti-Israel já foi outra expressão impensada e reflexiva da mentalidade globalista, que vem destruindo a economia e a sociedade dos Estados Unidos nas últimas décadas em busca de objetivos internacionais insanos, comentou James Carvey, ex-diplomata do Departamento de Estado do país norte-americano. Abre aspas. O discurso será lembrado, se for lembrado, como um encapsulamento perfeito da mentalidade da América em último, de nossa classe dominante, que privilegia os países estrangeiros, em detrimento dos americanos, de classe média e trabalhadora, disse Garden. Perfeito, perfeito aqui as palavras do ex-diplomata do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Este é um método antigo de controle mental, meus amigos. Método antigo de controle mental, baseado no trauma. Então entendam, esse método de controle mental, baseado no trauma, foi utilizado pelos amigos do Bigodinho. Né? E isto foi transferido, é verdade, transferido para os Estados Unidos na Operação Paperclip. Então todos esses projetos, esses experimentos do mal que eram realizados lá no país do Bigodinho, foram transferidos para os Estados Unidos na Operação Paperclip, 1957. Depois eles instituíram a NASA, mais de 5.000 amigos do Bigodinho que foram integrados aos Estados Unidos, e ali começou o projeto Montauk. E o MK, meus amigos, o controle mental se baseia no trauma. Quando você provoca o trauma em alguém, você acaba o quê? Fragmentando a mente desse indivíduo. Ele fica com a alma e a personalidade fragmentada, ou seja, ele fica muito mais fácil de controlar e manipular, porque ele é regido pela emoção e não pela razão. Ele não consegue raciocinar. Então, quando eu mostro a declaração, as evidências, a declaração do Putin, eu mostro por A mais B qual é o plano dos financistas, a pessoa não consegue processar isso no cérebro. Por quê? Porque, infelizmente, essas pessoas foram lobotomizadas pelo trauma. Então, eles provocam traumas, principalmente na tenra infância, como uma forma de controle mental. Este é o princípio do MK. O MK, quando pegava os pequeninos, submetia, esse foi o testemunho da Rebeca Rose, do Tony Rodrigues, do Andrew Basiago. Eles foram submetidos a vários tipos de tortura. E essas torturas deliberadas, esses traumas, eram uma forma de provocar o controle mental, para que eles fossem o quê? Como máquinas, e obedecessem, sem pensar, obedecessem como se fossem robôs, fossem totalmente robotizados. É assim que eles controlam a humanidade. Meus amigos, esta tática é utilizada é muito mais antiga do que o povo do Bigodinho, do que a SS do Bigodinho. Era utilizada pelos romanos. Os romanos, na antiguidade, eles usavam... eu vou usar essa palavra aqui no YouTube. Pessoas que eliminavam outras, contratados, entendeu? De aluguel, entendeu? Isso. E para isso, eles eram submetidos a traumas, para eles poderem... Você já viu aquele jogo de videogame, Assassin's Creed, né, gente? É baseado nisso. Então os romanos já faziam isso, já conheciam essa tática, conheciam o MK já no seu tempo. E é isso que eles fazem. Quando a pessoa está tomada pelo ódio, ela se torna irracional. Ele é um robô, ela se torna um robô.
Porque você está sendo tomada pelo sentimento, pela emoção. Então o medo é uma forma de controle, porque quando você está com medo, a sua capacidade de raciocinar acabou. Você se torna literalmente um idiota. Você não consegue raciocinar, porque você está tomado pelo medo, pelo ódio. E isto é produzido pelo trauma. A origem disso é o trauma. E isso acaba o quê? Fragmentando a sua personalidade. Então a pessoa fica com a personalidade fraca, uma personalidade limitada, não sabe o que é da vida, não sabe nada de nada. A pessoa já é predisposta a obedecer. Dá para vocês entenderem isso? Predisposta a depender de alguém e para alguém falar o que ele tem que fazer, o que deixar de fazer. Impressionante. Grande parte da humanidade está sobre o MK. Essa que é a verdade, de uma forma ou de outra. Mas a boa notícia é que todas as pessoas podem se livrar disso. Todas. Tendo o quê? Amor. O amor é o melhor remédio. É impressionante. Quando a pessoa começa a amar, amor pela humanidade, quando as pessoas começarem a desenvolver amor pela humanidade, é a melhor forma, é a melhor forma de você se desintoxicar, de você se curar dos seus traumas. Vamos pro próximo. Ouça Emir Weizmann, membro do partido do governante de Israel, Likud, ameaçar a Rússia na televisão. A RT, que é uma fonte de notícias russa. Ele é uma vítima clássica do controle mental baseado em traumas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ele é uma vítima clássica do controle mental baseado em traumas, o qual muitos hebreus foram submetidos durante milhares de anos. A gente sabe que o povo hebreu foi muito perseguido na história. Depois de testemunhar coisas horríveis contra as pessoas que ama, ele é levado a pensar que a culpa é da Rússia. Não, a culpa é da Rússia. Está acontecendo aqui em Israel, a culpa é da Rússia. Como que a pessoa chega a uma conclusão totalmente esdrúxula dessa? Totalmente esdrúxula. Respaldado em nada. Porque está tomado pelo trauma, pelo medo. Entendendo, meus amigos? É irracional. Se torna uma pessoa totalmente irracional. Aí fala um monte de besteiras. Compreenderam? Está controlado pelo trauma, pelo MK. Por isso que não fala nada com nada, não tem lógica. O que ele está falando é motivado pela emoção. Não existe qualquer... Não tem nada de razão. Está destituído de razão. As suas palavras, a sua conclusão é simplesmente destituída, desprovida de qualquer tipo de princípio de racionalidade. Ele não consegue ver os verdadeiros bandidos à espreita na sua própria sociedade. Ele não consegue perceber. Não consegue. Que foi o quê? Foi uma armação, muito provavelmente. 400 homens passaram por um local que era praticamente intransponível. Nenhuma raposa passava ali sem que esse sistema de vigilância fosse acionado. O sistema de vigilância mais rigoroso, mais rígido do mundo, de repente falhou do nada. 400 pessoas passaram tranquilamente, armaram tudo aquilo. Mas a pessoa não consegue ligar o ponto A com o ponto B. Por quê? Porque está totalmente controlada pelo trauma. E a gente vê muitas pessoas assim, infelizmente. Aqui. Outra também, outro exemplo disso, é esta aqui, essa aqui, tá, meus amigos? Vamos falar um pouquinho dela aqui para vocês. Que deixa eu ver o nome dela daqui a pouco, eu vou ver qual. É a Ursula von der Leyen. Essa aqui também é outra, é um exemplo clássico do domínio mental, do controle mental. Aqui. Zakharova von der Leyen mentiu ao culpar a Rússia por bomba nuclear disparada em Hiroshima. Essa mulher, meus amigos, ela ocupa um cargo de responsabilidade. Ela ocupa um cargo importante no mundo. E ela afirmou com todas as letras que quem foi o responsável pela bomba de Hiroshima e Nagasaki foi a Rússia. Quer dizer, um revisionismo histórico esdrúxulo. Todo mundo sabe, até o meu filho, quando eu falei isso, todo mundo sabe que foi os Estados Unidos, pai. Pois é, todo mundo sabe. Mas a mulher o quê? Dominada pelo medo, pelo MK, fala essa monte de besteira. Você tá entendendo? Porque tá movida pelo medo, movido pela emoção. E a pessoa que é movida pelo medo, pela emoção, perde a capacidade de raciocínio. Fica zero. Zero. Um macaco consegue pensar melhor, raciocinar melhor do que ela. Um chimpanzé, vou ser bem sincero. Cerca de 800 funcionários da Comissão Europeia assinam carta acusando Ursula von der Leyen de posição tendenciosa relativa ao conflito israelo-palestino. Segundo o jornal palestino, a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, abre aspas, irrita a equipe de política externa europeia, se esquecendo de salientar nas declarações públicas o apoio do bloco à criação do Estado da Palestina. Entenderam, meus amigos? Esqueceu. Simplesmente sumiu da cabeça, porque ela está tomada pelo ódio. O discurso de von der Leyen no Instituto Hudson, feito na quinta-feira, 19, se tornou a última gota, visto que a política colocou em primeiro lugar o direito de Israel à autodefesa, negligenciando a posição coordenada da União Europeia sobre a necessidade de criar 2 estados no território dominado pelo conflito, conforme o político. Então, ela sabe muito bem que existe uma resolução, inclusive sancionada pela própria ONU e também pela União Europeia, da Constituição do Estado palestino como forma de dar cabo a este conflito interminável. E ela simplesmente negligenciou isso, fez de conta que não existia. Mas, meus amigos, há pouco, para uma pessoa que falou que a Rússia que foi responsável pela bomba de Hiroshima e Nagasaki, isso não é nada. Isso foi a gota d'água.
foi a gota d'água. Ela será destituída do cargo. Terá que ser afastada do cargo, porque é uma pessoa, desculpe o termo, louca. Louca porque está dominada pelo MK. Essa que é a verdade. Vamos pro próximo. Os escuros também usam mentiras. CGI. E tem vários níveis diferentes, tá, meus amigos, de domínio mental. Aqui ela saiu fora do controle. Mas podem ter certeza que a maioria dos líderes que são dominados pelos globalistas, os líderes fantoches, sofrem do mesmo mal. Só que numa escala mais tênue. Ela realmente chegou numa escala absurda, tão absurda que não pode ser nem tolerada pelo sistema. Saiu do ponto, literalmente. Os escuros também usam mentiras. Usam tudo que você possa imaginar. Outros truques para aumentar os efeitos dos seus atos trevosos. No entanto, eles cometem barbaridades reais. Muitas barbaridades reais. Estamos a receber relatos fiáveis de acontecimentos verdadeiramente terríveis que ocorrem em túneis subterrâneos, construídos por adoradores do Enlil, sobre a faixa de Gaza, em Israel. Chegou ao ponto em que até a mídia corporativa fala em combates dentro dos túneis abertamente. Tá, meus amigos? Isso aqui não é teoria da conspiração. Saiu em fontes oficiais. Eu vou mostrar para vocês. Está aqui, Sputnik Brasil. Israel cogita inundar túneis do Hamas antes da operação terrestre na faixa de Gaza. Então, esses túneis existem sim. Isso aqui não é teoria da conspiration, não. Israel cogita inundar túneis do Hamas antes da operação terrestre na faixa de Gaza. Israel está estudando a possibilidade. Aliás, eu tenho um estudo sobre túneis. Os túneis eram muito utilizados no primeiro e no segundo confronto mundial, pelos militares. Então, tanto Alemanha, Inglaterra, França, utilizavam esses túneis. E os alemães eram os maiores especialistas em fabricação de túneis militares. Inclusive, esses especialistas foram integrados na Operação Paperclip e eles construíram a rede de túneis dos Estados Unidos. A maior rede do mundo. Isso é uma grande história e o Neil Schneider confirma. Muito bem. Aqui. Israel cogita inundar túneis. Muito bem. Israel está estudando a possibilidade de inundar o sistema de túneis do Hamas que ligam a faixa de Gaza ao território israelense. Antes de iniciar sua operação terrestre na faixa de Gaza. Disse o jornalista investigativo norte-americano, o Simon Hersh. Simon Hersh, que é um grande jornalista, foi ele que falou, ele que trouxe à baila a questão do Nord Stream 1, Nord Stream 2, a sabotagem, né, no caso do gasoduto russo que enviava gás natural para a Alemanha, que era um gás barato, inclusive. É o mesmo senhor. Simon Hersh, na terça-feira, dia 24. Em sua coluna na Substack, citando fontes familiarizadas com o tema. E foi o Simon Hersh também que denunciou uma suposta sabotagem aqui, com a ajuda do próprio Estado israelense, para fomentar esse conflito aqui, que está acontecendo na Terra Santa. É o mesmo personagem. Aliás, um funcionário americano bem informado, me disse que o governo israelense está considerando inundar o vasto sistema de túneis do Hamas antes de enviar suas tropas para a operação terrestre na faixa de Gaza. Muitas das quais tiveram apenas algumas semanas de treino, mas manobras e coordenações necessárias para a invasão, escreveu Hersh. Um jornalista aqui, premiado, inclusive. Jornalista premiado. Outra barbárie muito real foi a destruição de um hospital, que vocês já devem saber, na faixa de Gaza. A destruição de hospitais é um velho truque dos escuros, concebido para provocar indignação e reação. O objetivo é esse, jogar um contra os outros, indignação. A pessoa fica indignada, não, fez isso, eu vou fazer 3 vezes pior. E esse é o objetivo. Fiquem tranquilos, as forças especiais destroem os responsáveis por essas atrocidades, como cães raivosos. Esta é a verdadeira razão pela qual as tropas de elite, as forças especiais dos Estados Unidos, estão em Gaza, em Israel. Muitos soldados israelenses, soldados também palestinos, assim como soldados americanos, estão ali vestindo a farda dos Estados Unidos, outros vestindo a farda do FDI israelense, mas muitos, na verdade, estão ali trabalhando para a aliança da Terra, para apaziguar a situação e combater o quê? Essas pessoas que estão cometendo essas atrocidades. Estão entendendo, meus amigos? Tentando jogar a população, trabalhando com o sentimento e as emoções das pessoas, provocando traumas nas pessoas, para que as pessoas não consigam raciocinar, sejam tomados pela emoção, assim como o MK, para arrastar o mundo num eventual terceiro confronto mundial. Estão entendendo? E essas forças da luz já se fazem presentes no território da Terra Santa, para neutralizar estes trevosos. É isto que está acontecendo, tá ok? Muito bem. Ao mesmo tempo, a maioria do povo israelense agora vê plenamente os bandidos que atormentaram durante tanto tempo. Os israelenses ortodoxos, por exemplo, judeus ortodoxos,
dizem que querem viver em paz e amizade com o povo palestino. Maravilhoso aqui, essa iniciativa de grupos de judeus ortodoxos em Israel. Nós temos que parabenizar essa atitude. Com seus vizinhos árabes e outros. Ao contrário dos escuros e dos seus escravos, que sofrem lavagem cerebral, os verdadeiros israelenses, os verdadeiros judeus, pensam dessa forma. Maravilhoso, maravilhoso. E vão ser libertos, muito em breve. Os protestos em massa dos israelenses de Israel contra o seu próprio governo são outro sinal do despertar judaico. Na semana passada, pelo menos 500 mil israelitas protestaram em frente ao Ministério de Defesa, apelando à demissão do Netanyahu. E agora, meus amigos, eles querem perseguir a própria população. É um ato truculento. Tem uma lei que, se qualquer pessoa que for contra o FDI, as Forças de Defesa de Israel, ou se opor a qualquer tipo de operação do FDI, vai ser preso ou mesmo cancelado. É um absurdo. Ou seja, o governo se voltando contra o seu próprio povo, contra a própria população. Algo realmente lastimável. A mídia de propaganda, de marketing, da cabal corporativa também é criticada. Como resultado desse despertar, o grande objetivo dos discursos da cabal é iniciar o quê? O terceiro confronto mundial, como foi muito bem dito, alertado pelo próprio Loirão e pelo próprio Elon Musk, endossado pelo Elon Musk. Aqui está a referência para vocês. De fato. A BD está querendo arrastar o mundo, o próprio Lula. Isso é um fato. É o terceiro confronto mundial. Este é o objetivo desses trevosos. E tem pessoas querendo comprar um lado. Quando você quer comprar um lado, você não é diferente. Tá, meus amigos? Vou ser bem sincero aqui. A líder lá, eu mencionei para vocês, você não é diferente da Vanderlei. Tá? Infelizmente, você está sofrendo do mesmo mal da Vanderlei. Não seja uma Vanderlei na vida. Tá? Por favor. Ah, meus amigos, quando quer comprar um lado, não, porque eles são do mal, porque eles têm que ser destruídos, porque eu estou do lado de Israel, não, porque a Palestina, não sei o quê. Meus amigos, você simplesmente, quando está fazendo esse tipo de depoimento, está mostrando que você é massa de manobra dos escuros. Não faça isso com você mesmo. Apesar de todas as provocações e psicodramas que ocorrem nos meios de comunicação social, corporativo, ocidentais, é interessante isso, meus amigos, que grande parcela da população israelense já está acordando para esse fato. Eles não querem ser mais manipulados. Eles sabem que os seus algozes, seus líderes maldosos, querem simplesmente utilizá-los como massa de manobra para jogar um contra os outros, para o que? Alcançar o objetivo dos financistas. Eles se cansaram. Grande parte dos soldados já estão cansados, estão despertando desse sono. E é impressionante isso. Soldados que estão totalmente envolvidos e tem mais motivos emocionais ainda, para serem enganados, porque estão ali no front, estão acordando. E pessoas de fora, aqui do Brasil, da Argentina, Estados Unidos, estão totalmente lobotomizadas. Isso é realmente lamentável. Os vizinhos de Israel não serão enganados. Um exemplo notável é o Irã. Aqui. Como prova, a Cabal está tentando usar o espetáculo de Gaza para iniciar o terceiro confronto mundial. A administração Biden suspendeu o embargo de mísseis ao Irã na semana passada. Por que será? Porque eles estão querendo... Irã, joga os mísseis aí, por favor. É isso que eles querem. Eles querem o quê? Eles querem aumentar a escalada do conflito. É isso que eles querem. Eles dizem que o Irã será agora livre para vender mísseis a outros países, incluindo a Rússia, e importar peças sobressalentes para o desenvolvimento e produção de mísseis, quão suspeitosamente oportuno. Interessante, né? É impressionante, por exemplo, que eles não enganam mais ninguém. Quem pesquisa de verdade, quem vai buscar informação, a gente consegue enxergar perfeitamente todos os seus truques. Os filhos aqui do chá do Irã disseram que a administração Bush vendeu mísseis contendo brinquedinhos de nêutrons ao Irã. Encorajou a sua utilização contra Israel. Olha só, isso já aconteceu no passado. E utilizou. O Bush. Olha que os Estados Unidos se diz, professa ser aliado de Israel. No papel, é óbvio. Mas pelas costas, entrega brinquedinhos de nêutrons ao Irã. E ainda, por favor, encorajou, estimulou. Olha, se você quiser jogar lá, Israel, tá bom, o que você acha? Tá bom, hein? Legal, hein? Eu acho bacana. Portanto, você pode ver que a Cabal espera criar outro extermínio, joga para os dois lados, exatamente. E sacrifício em massa, o quê? Aos adoradores do Helio. E culpar o Irã. Já tem o bode expiatório prontinho ali. Ainda faz isso que você vai ser o nosso bode expiatório. Vai lá, joga. Que nem parece o capeta, né, gente? O tentador. Vai lá, Irã, do brinquedinho aqui pra você, meu querido. Gosto tanto de você. Pega esse brinquedinho, joga na cabeça dos israelenses malvados, eles são horríveis. Entenderam, meus amigos? Parece o capeta, não é o tentador no ouvido. E depois, vocês serão o quê? Os nossos bodes expiatórios. Que beleza. No final tem din-din, né, gente? Lembrei da escolinha do professor Raimundo. No final tem din-din.
Entenderam? É mais ou menos assim, o somebody love da cabal, meus amigos. Os iranianos não mordem a isca. Aparentemente, eles não são mais trouxas. Fonte do governo iraniano disseram que não fariam o jogo dos escuros, forçando o Hezbollah e Irã a atacar Israel. E tem mais. A gente dá o brinquedinho, você vai jogar lá, bonitinho, destruir tudo. Depois você vai ser o bode expiatório e vai aumentar a escalada do conflito. Tudo aquilo que nós queremos. E vocês vão nos ajudar. Vocês vão ser uns trouxas. Sejam os nossos trouxas. A gente faz todo mundo de trouxa. Mas agora não. Agora não. Não mais. Vocês não enganam mais ninguém. Seus banqueiros. Banqueiros malditos. Aqui. Metacapitalistas. Que querem escravizar a humanidade. Que não tem empatia por ninguém. São piores que reptilianos, porque os reptilianos pelo menos respeitam os seres da sua própria espécie. Talvez sejam os piores seres do universo. Pior que reptiliano, pior que draconiano. Aqui. Em vez disso, esperarão que o Ocidente lance tribunais. Isso, exatamente isso. Contra os responsáveis pelas coisas horríveis que fizeram. Eles sabem muito bem que os escuros se apresentam como Boko Haram, ISIS, eles têm várias máscaras, se apresentam com várias formas diferentes. ISIS, várias faces diferentes, de acordo com a conveniência do momento. Então eles podem se apresentar como ISIS, Al-Qaeda, Hamas, etc. E que nenhuma dessas organizações representa, de fato, o Islã. Entendam isso. Abre aspas. O mundo árabe há muito reconhece a existência de Israel e já não procura destruí-lo. Mesmo o Irã não questiona a existência de Israel. E a questão palestina já não é um item-chave na agenda das relações árabe-israelenses. Observe o especialista russo Sergei Demidenko. Muito bem, vamos ouvir aqui. Isso não significa que os árabes não farão nada. O primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia al-Sadani, ajuntou-se na semana passada às autoridades iranianas na ameaça de cortar o fornecimento de petróleo aos Estados Unidos e à Europa Ocidental, a menos que parem o espetáculo entre Israel e Palestina. Então, é uma forma de mostrar força, uma forma de neutralizar esse tipo de atitude. Então, aqui, o ministro iraquiano falou o seguinte: vocês param com essa palhaçada ou a gente vai simplesmente fechar a torneira aqui do petróleo para os Estados Unidos e Europa Ocidental. Muito bem, muito boa aqui, realmente louvável a atitude do primeiro-ministro iraquiano. Em vez de trabalharem ativamente num acordo palestino-israelense, esses escuros prestam assistência em grande escala aos amigos do bigodinho, os neo-bigodinhos, aqui, colocando dois povos intimamente relacionados um contra o outro, povos irmãos, tá, meus amigos? Porque o povo de Israel, o povo da Palestina, são povos irmãos. Outro objetivo da história dos escuros que está sendo fomentada em torno da faixa de Gaza é desviar a atenção dos muitos acontecimentos, desviar o foco de muitos acontecimentos importantes, notícias reais, muito mais relevantes, que estão sendo negligenciadas. Então isso é uma forma de desviar a atenção das pessoas, para que elas não percebam o que de fato está acontecendo no mundo. Nós vamos mostrar para vocês esses fatos importantes e determinantes no curso e da resolução mundial para a nossa libertação. Muito bem. Meta é processada por 41 estados dos Estados Unidos sob a acusação de viciar jovens e pequeninos. Meta é processada por 41 estados, não é 4 não, tá, meus amigos? Não é 4, são 41 estados dos Estados Unidos sob a acusação de aliciar jovens e pequenos. A Meta, aqui, do Greenberg, é esse mesmo, o nome do Facebook. A Meta, cujas atividades são proibidas na Rússia por serem consideradas extremistas, está sendo processada por 41 autoridades estaduais dos Estados Unidos, além da capital federal. Segundo argumentam os governantes, suas redes sociais são desenhadas para intencionalmente viciar e causar danos a jovens e pequeninos e adolescentes. No início das investigações contra a empresa de Mark Zuckerberg, dona da rede social como Facebook e Instagram, plataformas proibidas na Rússia, a Rússia está de parabéns, hein? Aqui, teve início em 2021, após Francis Hall, ex-funcionário de alto nível da campanha, denunciar que a empresa escondida do público o nível de dano que suas redes faz aos jovens. Loirão se candidata oficialmente à presidência. Tá, meus amigos? Está aqui. Oficialmente. Ele é o primeiro ex-presidente a entregar em mão sua candidatura às primárias presidenciais, com um comício aguardado em New Hampshire. E a maré loirão está subindo novamente, vindo com tudo. Aqui, nova pesquisa, aqui na Fox News, essa informação. Nova pesquisa
corrida acirrada entre Loirão, BD, J. Robert Kennedy Jr. e propostas independentes do Cornel West, ameaçando ambas as candidaturas. Então está tendo aqui uma anomalia com relação às pesquisas. É bom salientar aqui, meus amigos, que eu não acredito em pesquisa. Já vou adiantando aqui para vocês. Geralmente é tendencioso, é uma forma de propaganda. Mas, independente disso, tem alguns dados aqui que impressionam. E eu vou mostrar por quê. De acordo com a pesquisa de Stanford Universidade, aqui, Today, divulgada na segunda-feira, diz que o BD, isso aqui não pode ser, 37 eleitores disseram que apoiaram o BD. Meus amigos, o BD está com uma rejeição de quase 70%. Se ele tem uma rejeição de quase 70%, como que ele pode ter 37% das intenções de voto? Quer dizer, isso é uma contradição por si só. Né? É uma contradição. Mas tudo bem. 36 Loirão, um empate técnico praticamente, disseram que apoiaram o Loirão. No entanto, os candidatos presidenciais independentes, como Robert Kennedy Jr. e o Cornel West, também tiveram apoio. O Robert Kennedy Jr. já está com 13%. Isso é inacreditável. Como candidato independente, é um número bastante expressivo. E o West aqui com 4%. Lembrando que, segundo a previsão da Helena Nanete, o Robert Kennedy Jr. que vai vencer o páreo. E ele sabe que o Robert Kennedy Jr. é antiglobalista. Ferrenho. Então vai ser bastante interessante. Inclusive, o Robert Kennedy Jr. está ameaçando mesmo, porque ele já está sendo perseguido, criticado. Se ele não fosse uma ameaça, ele não seria criticado. Já está sendo muito criticado pela grande mídia. Isso mostra que ele tem potencial, sim, de chegar lá. Realmente, parece que nós vamos ter uma corrida presidencial nos Estados Unidos atípica. Tudo indica que sim. O apoio de quem ele veio colando parte dos eleitores independentes, 23%. Agora, vamos entender uma coisa. O Robert Kennedy Jr. já está com 13%, nem teve as prévias ainda. Ele tende a aumentar. Se o Robert Kennedy Jr. chegar a 20%, meus amigos, e na última hora ele apoiar o Loirão, acabou, né, gente? Arrasta todo mundo, quer dizer, essa não é uma vitória cachapante. Apesar que esses números que estão aqui, sinceramente, eu não acredito. Na minha opinião, o BD está muito na frente do BD, isso é com certeza, tá, meus amigos? E o Robert Kennedy Jr. tem um número muito maior que 13%. Esta é a minha opinião. Muito bem. O apoio do Kennedy vem em grande parte dos eleitores independentes, 23%, mas ele também atraiu grande apoio dos republicanos, 9%, e dos democratas, 7%. O West fez o mesmo com os democratas, 6%, os independentes 5%, bem como 2% dos republicanos. Tem algumas pessoas que chegam para mim e dizem assim, mas o que aconteceu no passado vai se repetir agora. Não vai, tá? A eleição americana é muito bem controlada. O que aconteceu ali foi um caso único, é um raio que só pode cair uma vez, meus amigos, por causa dos Correios, tá? E uma circunstância única também, tá? Então isso não vai, é um raio que não pode cair duas vezes no mesmo lugar. Pode ter certeza absoluta do que estou falando. Se você pensa assim, então o Loirão é um louco, então. Ele é um idiota. Por que ele está concorrendo? Por que o Robert Kennedy Jr. está concorrendo? Estou perdendo o tempo deles? Esse tipo de argumento não faz sentido, tá, meus amigos? Muito bem. Vamos ter discernimento. Né? Eu poderia explicar isso tecnicamente para vocês, mas eu não posso. Tá? Talvez um webinar fechado, a gente pode explicar isso meticulosamente, em todos os seus detalhes. Abertamente. Aqui, meus amigos, é uma prova que o mundo está mudando, e está mudando para melhor. Pessoas estão despertando. Então, muitas instituições e organizações que outrora eram utilizadas pelos escuros como massa de manobra estão despertando. Isto é extraordinário. Essa matéria aqui, meus amigos, eu quase arrepiei. Quando eu li, falei, isso não acredito. Eu não estou acreditando no que eu estou lendo. Meus amigos, eu confesso para vocês que depois que eu li essa matéria, eu comecei realmente a ter fé de verdade na humanidade. Porque isso foi, no mínimo, espetacular. O fundador da organização Black Lives Matter, é exatamente isso que eu estou falando, a BLM, tá? Expressou seu apoio às pessoas que foram detidas no dia 6 de janeiro. E não se esquiva de endossar o quê? Apoio ao Loirão, o melhor candidato que temos. Meus amigos, a gente sabe que a Black Lives Matter foi utilizada pelos escuros, pelo Partido Democrata, para tentar separar, dividir a sociedade com uma forma de conquista. E parece que agora eles mudaram completamente. É espetacular isso. Mark Fincher, que deixou sua posição de liderança na LBM, Ron Island, na qual foi fundador, e agora é fundador e diretor executivo da BLM. Inclusive, meus amigos, ele criticou a cultura woke. Isso é inacreditável. Aqui. Em sede de Maryland, defendeu o Loirão. Disse que vai votar no Loirão. E que existe um movimento negro, a própria Black Lives Matter vai apoiar o Loirão em 2024. Isso é inacreditável. Que mudança brutal. Eu acho que os escuros estão assim falando, não é possível. A gente criou esses aí para ajudar a gente e se voltaram contra a gente. Como que pode um negócio desse? Eu acho que isso aqui realmente é o prelúdio do nosso fim. Nossos dias estão contados. Em sede em Maryland, se solidarizou com os líderes das pessoas que estavam nas vigílias e orações. E ele acredita que eles são detentos políticos, meus amigos.
Presta atenção nisso. Quando as próprias organizações instituídas para servir a agenda financista entenderem que foram manipuladas e se voltarem contra seus manipuladores, saberemos que a cabal está o quê? Com seus dias contados. E é exatamente isso que está acontecendo. Abre aspas. Vamos dar uma olhadinha no discurso aqui, né, do senhor Fischer, que eu achei realmente extraordinário. É extraordinário, do Mark Fisher. Abre aspas. São cordeiros levados ao abate para serem sacrificados, como um exemplo para todos que possuem querer discordar do futuro, disse Fischer. Na Epoch Times. Essa entrevista foi feita na Epoch Times. É uma plataforma, um portal proeminente. Isto é que o governo faz com aqueles que expressam um pensamento independente e querem defender aquilo que acreditam. O que ele vê no tratamento vingativo dos prisioneiros, aqui, né, são semelhanças com as formas como que os negros foram tratados, disse ele, em sua aspiração a estabelecer essa ligação e encontrar um terreno comum. Não confio no governo federal ou estadual, tanto quanto posso, e a mídia está tentando nos impedir de nos unirmos. Meus amigos, quem está dizendo isso? Que a mídia está nos impedindo de nos unirmos. Brancos, negros, católicos, protestantes, judeus, islâmicos, é a grande mídia. Quem está dizendo isso é o ex-líder da Black Lives Matter. O mundo está mudando de verdade. Isso aqui é uma grande prova que o mundo está mudando e a gente realmente começa a reacender a nossa fé na humanidade. Disse ele, é a mesma mídia que causou a divisão entre todos esses grupos marginalizados, em primeiro lugar, para nos manter na garganta um dos outros. Sensacional. Assino embaixo em tudo que ele falou. Tudo. Aqui, o que significa a BLM? De acordo com o senhor Fischer, as pessoas entenderam mal a intenção original da missão do BLM. Abre aspas, não é que as vidas dos negros sejam melhores. Dá um jeitinho lá para mim, tá? Disse ele, não é que as vidas dos negros sejam maiores, que a vida dos negros sejam mais importantes. Não. É simplesmente que as vidas negras importam. Essa afirmação em si é tão carregada que as pessoas a processarem de maneira diferente através de suas próprias lentes de experiência. O senhor Fischer negou o enquadramento da LBM como uma organização marxista. Não, nós não somos mais uma organização marxista. Impressionante. Abre aspas. Os negros querem a mesma coisa que os brancos, disse ele. Queremos vida, liberdade e busca pela felicidade. Queremos ganhar dinheiro e constituir família. Isso soa com um princípio marxista? Perguntou aqui ao jornalista. Para mim, esses são princípios fundamentalmente americanos, empresariais e capitalistas. Queremos adquirir riqueza e deixar algo, como a Bíblia nos ensina, para os nossos filhos. Meus amigos, ele está falando como um verdadeiro conservador. Impressionante. Perguntaram para ele o que ele acha do Partido Democrata. Não coloquei aqui. Ele respondeu na lata. Um partido racista. Eu não estou brincando, meus amigos. Líder da Black Lives Matter. Fundador, inclusive. Perguntaram para ele, o que você acha, Fischer, do Partido Democrata? Um partido racista, na lata. Respondeu sem titubear. Um partido racista. O senhor Fischer não falou muito bem do Partido Democrata. É um partido racista, com políticas racistas que impactam negativamente as famílias negras, disse ele. Os negros estão presos naquela plantação mentalmente. Eles são escravos em suas próprias mentes. Verdade, meus amigos. Não só os negros, mas grande parte da humanidade. Ele está falando a verdade pura. Porque se recusam a ver o quadro geral e como temos sido usados e abusados pelo Partido Democrata. Exatamente, massa de manobra. Não é do Partido Democrata, dos financistas, de banqueiros, com políticas que são absolutamente antiéticas ao que os negros anseiam nesse país, que é vida, liberdade e busca pela felicidade. E uma família para criar. Totalmente legítimo. Fischer também desconfia do Partido Republicano. Perguntar para ele, e o Partido Republicano, o que você acha, Fischer? Que, segundo ele, é uma instituição corrupta. E é por isso que o Loirão é tão popular, disse ele. Ele é anti-instituição, ele é anti-globalista. Isso mesmo, sensacional. E é isso que importa no final. Ele não pode ser comprado, ele não pode ser vendido. Verdade. Ele vai ser sincero com você e mantê-lo real. E aquele que se identificou com isso, o amam. Amam isso nele. Se olharmos para ambos os partidos e para os potenciais candidatos, incluindo o atual presidente e vice-presidente, a Kamala, penso que ele é o melhor candidato que temos. É óbvio, é Loirão. Eu vou votar no Loirão. E vou fazer campanha pro Loirão. Líder da Black Lives Matter. O mundo realmente está mudando, meus amigos. Embora considerado racista e xenófobo, olha aqui, olha só o que ele fala aqui. Embora Loirão seja considerado racista e xenófobo pelos meios de comunicação tradicionais, Fischer disse que o presidente Loirão ajudou a comunidade negra 100%. Aqui, apoio negro a Loirão. Fischer não está sozinho na campanha negra ao querer ver o presidente Loirão retornar ao cargo em 2024. Abre aspas. Cada vez mais negros o apoiam todos os dias, disse ele. Olhe para os rappers. O último a virar casaca contra os democratas foi o Alca, nem conheço, tá, meus amigos? Floca Flame, que anunciou no Twitter que votaria em Loirão. Em 16 de outubro, o rapper postou uma foto sua e do presidente Loirão. Outra postagem dizia simplesmente Loirão 2024. Abre aspas. Veja como um bairro negro no condado de Fulton aplaudiu Loirão no caminho para a prisão do condado quando ele foi indiciado.
acrescentou Fincher. Ele sabe que o governo o está assediando, porque já viram isso em suas próprias vidas. E disse ele, reconhecem a perseguição. Então, se o povo negro vai votar no Loirão, nos Estados Unidos, porque o Loirão está sendo perseguido, assim como a comunidade negra foi perseguida também no passado. Fantástico. Isto é perseguida até hoje. É. Espetacular isso, meus amigos. Isso aqui realmente reacende a chama da nossa fé na humanidade. E quando os escuros perceberem que as instituições que eles criaram, feitas para defender a causa globalista, a agenda globalista, se voltarem contra eles, é porque de fato será o seu fim. E isto já está acontecendo. Este é o grande despertar que nós estamos aguardando. Meus amigos, eu vou ser bem sincero para vocês, nós teremos muitas surpresas. Muitas surpresas. Surpresas de ambos os lados. Nós vamos ver muitos despertos na hora final ficar com medinho, né, Liette? Dá piti na última hora. FBI recebeu informações criminais, vou repetir, o FBI recebeu informações criminais de mais de 40 fontes confidenciais sobre BD, filhozinho, Rutherzinho e James Grassley. Exclusivo. O FBI manteve mais de 40 fontes humanas confidenciais sobre vários assuntos criminais relacionados à família do BD, incluindo o senil Joe, né, o BD, depois de sua época como vice-presidente, de acordo com as informações obtidas pelo senador Chuck Grassley, de Iowa. As fontes humanas confidenciais forneceram informações criminais ao FBI relacionadas a BD, James BD, Hunter BD. Essas fontes humanas confidenciais eram gerenciadas por vários escritórios de campo do FBI em todo o país, incluindo o escritório de campo do FBI em Seattle. Max Grassley, o denunciante aqui, senador, soube que uma força-tarefa do FBI dentro do escritório de campo de Washington tentou, em alguns casos, com sucesso, encerrar reportagens, informações provenientes dessas fontes, desacreditando falsamente as informações como desinformação estrangeira. Esses esforços fez com que cessasse a atividade investigativa. Então usaram como desculpa, não, isso aqui é interferência estrangeira, deram culpa na Rússia, porque tudo é culpa da Rússia. E cessaram as investigações. Ou seja, o FBI colui com o Estado Profundo. Isso aqui é uma denúncia muito séria. As revelações foram apresentadas em uma carta que Grace escreveu ao procurador-geral Merrick Garland, ao diretor do FBI, Christopher Wray. E na noite de terça-feira, a carta foi obtida como exclusividade pela Fox News Digital. Abre aspas. Com base nas informações fornecidas ao meu escritório ao longo dos anos por vários denunciantes confiáveis, parece haver um esforço dentro do Departamento de Justiça do FBI para encerrar as atividades investigativas relacionadas à família do BD. Escreveu Grace Garland Wray. Abre aspas, tais decisões apontam para um preconceito político significativo que infecta a tomada de decisões não apenas no procurador-geral e do diretor do FBI, mas também de agentes promotores. Corrupção generalizada. Ele acrescentou, nossa república não pode sobreviver a tal infecção política, e vocês têm a obrigação para com este país limpar o ar, limpar todo esse lixo. Ele está falando aqui aos congressistas ao Senado, meus amigos. Grace vem investigando há anos informações, registros, alegações de vários denunciantes do Departamento de Justiça que indicam e tem havido um esforço entre certos funcionários do Departamento de Justiça e do FBI para atrasar indevidamente e interromper a atividade investigativa total e completa sobre a família do BD, incluindo, mas não limitada, aqui, FD 1023, que fazem referência à família do BD. Um FD-1023 é um formulário gerado pelo FBI usado para documentar relatórios confidenciais de fontes humanas. A notícia mais importante, da qual os escuros estão tentando nos distrair, é o fim da escravidão por dívida babilônica e o colapso da corporação dos Estados Unidos da América. Enquanto a mídia corporativa tenta concentrar a atenção de todos em Israel, o USA Corporation anunciou, Estados Unidos, corporação Estados Unidos da América, anunciou que seu déficit aumenta em aproximadamente 230 milhões de dólares para 1.695 bilhões de dólares. 1.000 milhões, no caso, seja, é isso aí, tá, meus amigos? Tá? Bilhões aqui no caso, tá? 320 bilhões de dólares para 1.695 bilhões de dólares, no ano fiscal que termina em 30 de setembro. Como mostra o gráfico abaixo, os investidores fora dos Estados Unidos estão se afastando das obrigações do governo dos Estados Unidos, embora a empresa esteja oferecendo junk bonds, uma taxa de juros superior a 5%. O povo americano também não compra, por isso as empresas não têm outra escolha senão embelezar, enfeitar os seus livros com números imaginários, números falsos, para tentar maquiar o colapso financeiro iminente. O mesmo está acontecendo com os bancos, que tiveram que fechar mais de 2.000 agências no ano passado. Agora esse ritmo está acelerando rapidamente, meus amigos.
O fato é que os grandes bancos detidos pelo Conselho de Reserva Federal estão agora tão falidos como o próprio Federal Reserve Bank. O próprio Putin falou, a nossa verdadeira luta, a nossa verdadeira guerra é contra o Federal Reserve Bank, o sistema fiduciário de escravidão financeira, de dívida sobre dívida. Se você ainda não entende o que é escravidão por dívida babilônica, então ouça. Os bancos são golpistas que vendem às pessoas contratos de escravidão por dívida disfarçados de empréstimos. É a pura verdade. Contratos de dívida disfarçado de empréstimos. Para você vender a sua alma. Um sistema de dívida interminável. Esta que é a verdade. O dinheiro que o Federal Reserve Bank ganhou ao escravizar o povo americano e outros foi para um enorme cassino, onde cada dólar de dinheiro verdadeiro, apoiado por um contrato de escravatura por dívida, foi transformado em $1.000 em derivados. Isso privou 99% dos americanos dos seus meios de subsistência, transformando os Estados Unidos no inferno do terceiro mundo. Do jeito que as coisas estão, a China está em vias de vencer a batalha pelo controle do planeta, enquanto o Ocidente luta contra o domínio da classe dominante. Bitcoin, aqui, meus amigos, é cassino da BlackRock. É a casa que sempre ganha, diz homem que previu a crise de 2008. Então, segundo esse senhor aqui, deixa eu ver o nome dele aqui, ele previu a crise de 2008, falou que Bitcoin é exatamente como um cassino. E BlackRock, que é o dono da casa, sempre ganha e você sempre perde. Em resposta a um usuário que questionou o interesse de grandes instituições como a BlackRock de Bitcoin, Schiff sugeriu que, assim como os cassinos lucram com as perdas dos jogadores, as instituições financeiras lucram com os investimentos de Bitcoin, independente do sucesso ou fracasso dos clientes. Abre aspas. Porque existem tantos cassinos em Las Vegas, se os clientes perdem dinheiro, porque essas perdas vão para casa. BlackRock é a casa. Disse Schiff. Quase que não saiu. A China convidou 75% dos países do mundo para a celebração da vitória para assinar o 10º aniversário da sua iniciativa do Cinturão da Rota, da Seda. Os chineses gabam de que mais de 150 países e mais de 30 organizações internacionais assinaram o acordo de cooperação do Cinturão da Rota da China, da Seda, desculpem, que investiram $1 bilhão em mais de 3 mil projetos, criaram 420 mil empregos e tiraram 40 milhões de pessoas da pobreza. O PIB global de $7,1 bilhões por ano deverá aumentar. A desvalorização do comércio russo e China está quase completa, diz ministro. Então, a desvalorização da moeda, tanto do rublo russo quanto do ian chinês, já está 70% já avançada. Concluída, desculpem. Tá? 70% já totalmente concluída. Espetacular. A Agenda da Luz avançando. Aqui, 3 países do BRICS despejam 18,5 bilhões em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. É, exatamente isso, meus amigos. A Índia, o Brasil e a China, membros do BRICS, bom salientar aqui, estão consistentemente a despejar os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, descarregando milhares de milhões de títulos governamentais. Então, Brasil, Índia e China estão vendendo os seus títulos do Tesouro dos Estados Unidos. E isso vai ter um efeito diretamente na Bolsa de Valores. Isso nos últimos 10 meses. Estão apostando, meus amigos, no colapso do Fed americano. Já estão sabendo que isso é iminente, que isso vai acontecer, que é irremediável. Né? Então, isso é um indicativo. Isso mostra que, de fato, Índia, Brasil, China e todos os países do BRICS vendendo seus títulos do Tesouro dos Estados Unidos denota que o colapso financeiro dos Estados Unidos está logo lá na frente. Isso vai acontecer muito rapidamente. Né? Então, o BRICS e os países em desenvolvimento estão vendendo títulos do Tesouro dos Estados Unidos para evitar que sua moeda termine em baixa. É uma forma de salvaguardar as suas moedas locais. Em primeiro lugar, a China, membro do BRICS, despejou o maior valor dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos no mês passado, a descarregar 16,4 milhões de dólares em títulos governamentais. Além disso, os investidores institucionais chineses venderam outros 5,1 milhões de dólares em ações dos Estados Unidos, afetando o mercado acionista. Então, isso já é uma realidade no Brasil, na Índia e na China, e isto, por certo, vai se arrastar por todos os países do BRICS e do mundo, estão simplesmente se desfazendo das suas ações norte-americanas e títulos do Tesouro dos Estados Unidos, por conseguinte. Isso aqui é um prognóstico, meus amigos. Isso aqui já é uma vislumbre, né? Isso é um forte indicativo que sinaliza a queda do sistema babilônico financeiro. Mecanismo de construção de riqueza. A transformação poderá testemunhar uma escassez de trabalhadores qualificados, e que paradoxalmente é um catalisador da construção de riqueza. O aumento resultante nos salários, o aumento resultante dos salários e vencimentos contrabalança a queda de preços resultante na redução fiscais, pois vezes até 80% dos custos do produto final, dando assim início à deflação. Os custos mais baixos de energia, graças às tecnologias de energia livre, contribuem ainda mais para este renascimento financeiro. Então, Benjamin Fuford fala que depois da queda do sistema babilônico financeiro,
haverá energia livre. A energia livre vai tornar o mundo uma mudança financeira realmente impactante. Nós vamos viver a deflação, ou seja, os preços, meus amigos, o custo de vida vai diminuir. Então você vai comprar, eu já falava isso há muito tempo, agora está sendo confirmado pelo Benjamin Ford, é assim que a Nessara vai ser instituída, tá, meus amigos? Diminuição do custo de vida, não com distribuição de dinheiro, de quantias exorbitantes de dinheiro. Porque quando você distribui quantias exorbitantes de dinheiro, você está gerando inflação. Imagine que todas as pessoas do mundo comecem a ir para o supermercado para encher os seus estoques, né, na sua despensa, porque estão preocupados com uma crise mundial. A inflação vai às alturas. Você vai aumentar o custo de vida e quem vai sofrer é o quê? Os mais pobres, os mais necessitados. Então isso aí simplesmente é uma tática, uma estratégia da própria cabal. Agora, quando você fornece à humanidade as tecnologias, máquina replicadora, você fornece energia livre, vai acontecer o quê, meus amigos? Deflação. Tudo vai ficar muito baratinho, mas muito baratinho. Com poucas moedas, você vai poder comprar muita coisa. E o seu salário não vai aumentar. Só que acontece o seguinte, se as coisas vão ficar mais baratas, muito mais baratas, você tem o quê? Poder de compra real. Então, se você ganha R$ 1.500 hoje, nesse cenário, é como se você ganhasse R$ 15.000. Então, seu poder de compra, sua qualidade de vida vai aumentar assim drasticamente. Fantástico. Libertação das cadeias financeiras. O dinheiro e o sistema bancário tradicional, ferramentas historicamente utilizadas pela cabal para nos manipular e controlar numa economia baseada na dívida, estão fadados à obsolescência. A cunhagem, no entanto, perdurará com a eliminação das dívidas nacionais a nível mundial. Os impostos serão reduzidos para indivíduos e empresas. Em vez disso, será implementado o imposto fixo sobre vendas de aproximadamente 15% sobre os novos itens. Alguém vai me perguntar assim, mas Denis, mas a Federação Galáctica de Mundos, você disse, né, o Alex Kohler, etc., e outras informações e outras fontes, que eles não utilizam dinheiro, isso é um processo. A própria Helena Danã falou que quando nós entrarmos na quarta cidade, nós vamos utilizar ainda papel moeda, uma espécie de dinheiro, por alguns anos. Então será um processo de adaptação. Isso pode durar 15, 20, talvez 30 anos. Mas com o tempo, o dinheiro será eliminado da nossa sociedade. Muito bem. A dissolução da pirâmide da elite global. A atual estrutura piramidal dominada pela elite global, governos e empresas, atingiu seu limite. Essa estrutura perpetua divisões de classe e escassez. A verdadeira evolução espiritual, presta atenção nisso, surge quando a identidade de uma pessoa transcende os apegos materiais. Com o advento da energia gratuita, energia livre, dos transportes avançados e dos replicadores acessíveis a todos, surge a verdadeira igualdade. Ninguém será escravizado. As pessoas perseguirão as suas paixões com amplo tempo livre para reflexão e criatividade. A acumulação torna-se desnecessária. Ninguém vai acumular mais dinheiro, tá, meus amigos? Ninguém vai ficar acumulando bens. Ninguém vai ficar estocando a sua despensa com medo da escassez. Não existirá mais. Isso não existe. Tá numa comunidade avançada, um futuro Star Trek. Realmente espetacular. Sensacional. Até os talibãs aderiram ao BRICS. Demonstra que a China venceu a batalha no Afeganistão sem disparar uma única, sem disparar uma única bala. Isso. Nenhum projétil. Abre aspas. Temos tudo o que você precisa, como lítio, cobre e ferro. O Afeganistão está agora mais preparado do que nunca para investimentos, afirma o ministro do Comércio afegão em exercício, Haji Nuruddin Aziz. Está aqui a foto dele para vocês na tela. Agora, a Califórnia quer juntar-se à China. O governador Gavin Newsom viajou para a China na segunda-feira e disse, abre aspas, a Califórnia e a China são a chave para resolver crise climática. E sendo as duas maiores economias do mundo, a nossa parceria é essencial para tomar medidas que mitiguem os impactos das alterações climáticas nas nossas comunidades. E não só a nossa colaboração de longa data prova que podemos alcançar juntos, limpar o ar, acelerar a transição para veículos elétricos, proteger as pessoas de condições meteorológicas extremas e preservar as nossas terras e oceanos. Aquele discurso politicamente correto que nós conhecemos. Definitivamente, aqui, há algo acontecendo nos bastidores, com certeza. Há rumores, meus amigos. É lógico que não é ainda verificável, não foi confirmado 100%, mas é uma suspeita. Há rumores que a China quer assumir o controle da Califórnia, ou pode já ter assumido, né? Pode até já ter assumido o controle, dizem fontes da CIA. É claro que os globalistas ainda estão tentando convencer o resto do mundo a investir dinheiro em instituições sob seu controle, como o Banco Mundial, o FMI, mas a grande maioria dos países ignoram, com razão, estão sendo ignorados pela grande maioria dos países. Interessante, meus amigos. Eu estou fazendo uma campanha para os países, investe no Banco Mundial, aqui no Banco Mundial do Vaticano, onde a Karen Hutz, né, que era ex-executiva, faz alguns anos já, diz que eles são controlados por seres extraterrestres, negativos, né, homocapenses, etc. Os banqueiros do Elil, né, que são descendentes diretamente do Elil, são Anunnakis, regressivos, etc. Ela fez essa denúncia.
executiva do Banco Mundial. E agora estão falando, estão alegando, fazendo aquela propaganda, né, chegando para todos os líderes mundiais. Investe aqui no Banco Mundial, um ótimo negócio, futuro, etc. Investe no FMI. E a grande maioria dos países não quer investir. Está sendo ignorado, estão recebendo um meteórico não. Por que será, meus amigos? Porque eles sabem, meus amigos entendem, isso é um sinal, isso é um indicativo, inquestionável, eu diria até, de que, de fato, grande parte dos líderes mundiais já estão à parte, já estão cientes do colapso eminente do sistema babilônico financeiro. Por isso que estão procedendo dessa forma. Essa é a única explicação plausível. Os Estados Unidos estão tentando se livrar do isolamento e estão instalando governos fantoches em todo o mundo. Abre aspas. Eles não conseguem aceitar o fato de que não estão atingindo os objetivos declarados, estão perdendo a sua posição hegemônica, afirma o embaixador russo em Washington, Anatoly Antonov. Continuamos a ouvir o que os militares dos Estados Unidos vão declarar. É uma lei aí, né, para paralisar isso, porque ninguém aguenta mais, para restaurar a ordem, liberdade de imprensa e democracia e o Estado de Direito. Além disso, devem devolver o controle do sistema financeiro aos representantes eleitos pelo povo, aos funcionários públicos eleitos e aos verdadeiros empresários capitalistas. A hora chegou. Aqui, meus amigos, um e-mail, tá aqui o e-mail para vocês que foi vazado dos militares dos Estados Unidos, mostra que eles estão preocupados com o fato de as tropas não ficarem do lado dos israelenses, do FDI, do Netanyahu. Além disso, a maioria dos americanos, 52% a 48%, opõe-se ao fornecimento de brinquedinhos e bens a Israel. Agora, ajuntando essa informação com aquela informação que eu falei para vocês, meus amigos, que muitos soldados que estão lá nos Estados Unidos, que foram enviados, na verdade, eles são chapéus brancos, para deter a ação dos trevosos, que querem jogar uns contra os outros. Entenderam? Isso aqui é realmente uma evidência que denota que isto é factível, sim. Impressionante. O público americano também está preparado, porque 68% deles não confiam nas notícias, o que significa que o número de consumidores dessa mídia é agora apenas de 32%. Maravilhoso. Muitos estão no estado de rebelião aberta, anárquica. Depois que os republicanos da Câmara realizaram uma audiência de 2 horas sobre o aumento dos atos violentos em Washington, um funcionário do Senado, Kate Bright, Alabama, foi assaltada à mão armada. Antes disso, o deputado Henry, também do Texas, teve o seu carro roubado na área de Neve Yard e cerca de 1 quilômetro do Capitólio dos Estados Unidos. E em março, um funcionário do Senado, Hank Paul, Kentucky, foi um atentado várias vezes em uma área infestada de bandidos. Mesmo que Jim Jordan não tenha conseguido, mas é bom salientar aqui, meus amigos, que o Jim Jordan de fato não conseguiu, mas o Johnson conseguiu. Ele foi eleito presidente da Câmara, o novo speaker da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o novo presidente da Câmara dos Estados Unidos, que é endossado pelo Loirão. Então, nesse caso, as forças da luz venceram maravilhosamente. Perfeito. Fantástico. Câmara elege Johnson, presidente da Câmara, enquanto os republicanos se manifestam. O Mike Johnson foi agora o novo speaker da Câmara dos Estados Unidos, que é totalmente alinhado ao Loirão e vai sim fazer uma oposição ferrenha ao BD. Fantástico. Espetacular. Gratidão